E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso tema é maquiagem. Não vou falar nenhuma específica, porém vou dar dicas de como usar alguns produtos, dicas de como usar melhor a sua maquiagem. São coisas bem gerais. Não sou nenhuma especialista, porém, toda a dica que eu vou dar pra vocês é minha dica de convivência, coisas que eu aprendi desde quando eu comecei a me adaptar à J-Fashion e desde quando eu comecei a realmente usar a maquiagem, ok? Primeiro, qual a importância da maquiagem numa J-Fashion? Independente se você é homem ou mulher, a maquiagem ela vai ser muito importante, sim. A maquiagem ela é específica para cada estilo. Geralmente, olha que eu estou falando de novo, geralmente, não é uma regra. Quem usa uma maquiagem lolita dificilmente vai ser aplicada num visual kei, ou no Gyaru, ou no dolly kei e nessas misturas todas. Da mesma forma que geralmente uma maquiagem Gyaru não vai ser sempre aplicável em um visual kei ou em um dolly kei. Então é importante ter essa variedade de maquiagens para a gente saber qual é a necessidade, o que a gente precisa estar melhorando, estar modificando entre uma e outra opção. Todos os produtos que eu vou falar para vocês, eles não são essenciais e não vou especificar marcas. Por quê? Marcas, elas variam muito de pele para pele. Se eu citar para vocês, por exemplo, uma base contém 1 grama que deu certo para mim, não quer dizer que na pele de vocês vai dar certo essa base. Então é importante estar treinando para saber e trocando de produtos para saber qual vai cair melhor, qual vai dar um acabamento melhor, qual vai ficar melhor na sua pele. Desde quando eu comecei, até hoje eu não encontrei ainda esse produto. Porém, o atual que eu estou usando, os atuais que eu estou usando estão sendo os melhores que eu já usei. Mas tenho ciência de uma coisa: maquiagem de qualidade dificilmente é barata. Não tô falando para comprar uma MAC, por exemplo. Mas se você for numa Quem Disse Berenice e comparar com o valor da Vult, são valores bem diferentes. Só que, novamente, não quer dizer que o produto da Quem Disse Berenice vai dar tão bem na sua pele quanto o produto da Vult. Então é importante estar treinando, estar mudando de produto, estar fazendo essa variação até encontrar o seu produto ideal. Mas tem que sempre estar em mente que, dependendo da marca, dependendo da qualidade, vai ter que desembolsar um valor a mais, tá? Começando pela base. Atualmente, eu estou usando a da Mary Kay. Eu já usei da Vult, já usei da Avon, já usei da Maybelline, ou Maybelline, eu não sei qual é a pronúncia correta. E atualmente a que melhor se encaixou na minha pele, que dura mais tempo, que tem um acabamento melhor, foi a da Mary Kay. Mais uma dica para vocês. Uma coisa que eu fazia errada era escolher a base errada para mim. Como é que se escolhe a base certa? Se você tem a pele seca, bases cintilantes são melhores. Se você, assim como eu, tem a pele oleosa, as bases que dão o efeito mate são melhores, porque elas vão conseguir controlar melhor a oleosidade no seu rosto e vai durar muito mais tempo na sua pele. Embora não seja essencial, um primer, ele é importante. Eu achava que ele não era importante, porém, depois que eu usei, eu descobri a diferença que ele faz. Ele faz o produto durar mais tempo, ele faz ter um acabamento melhor na sua pele. E eu realmente recomendo o uso de um primer de maquiagem, de base. Tem o primer de olhos também, porém eu uso mesmo tanto para base quanto para olhos. E depois eu vou ver se eu testo um primer de olhos para sombra. Mas um primer ele faz bastante diferença. Corretivos. Tem os corretivos coloridos e tem os corretivos de tom de pele. De tom de pele, eu já usei o da Quem Disse Berenice. O efeito dele é mediano, ele não vai cobrir 100% das suas imperfeições, porém vai dar uma diferença gritante no seu resultado final. E atualmente eu também estou usando o da Mary Kay. Esse aqui é um corretivo amarelo da Mary Kay
e ele cobre bastante os vermelhos da minha pele que eu preciso, o escuro de olheiras. Ele, pra mim, ele tá sendo muito bom. E o legal que eu tô achando da Mary Kay é que você usa pouco produto e ele tem um máximo de rendimento, ele tem uma cobertura muito boa. Então, eu gostei dos produtos da Mary Kay. Outra coisa importante, o pó de rosto. Esse aqui ele é de uma marca coreana, mas não tô falando que precisa ser importado. Mas é porque esse aqui eu gostei muito dele, que ele tem uma base de pêssego e ele é justamente para controlar a oleosidade na pele. Ele realmente faz o serviço que ele propõe a fazer, ele controla bastante a oleosidade na minha pele e eu tô para testar de mais algumas outras marcas. Porém, o pó, ele existe o pó de cor e existe o pó translúcido. O pó translúcido, ele é para finalização de maquiagem. Eu ainda não tenho, mas pretendo ter. Geralmente esses pós, eles vêm com essa buchinha. Eu normalmente não aplico com essa buchinha. Embora ela esteja até um pouquinho suja, eu normalmente não aplico com ela. Eu gosto mais de aplicar com o pincel. Mas, se você resolver aplicar essa buchinha, com a buchinha, lembre-se de não esfregar na sua pele. Isso também vale para base e para o corretivo. Dê batidinhas no rosto, não esfregue, para a pele absorver melhor, tá bom? O blush, ele dá um efeito legal, ele dá um acabamento legal na pele e ele tem várias cores. Para você saber o que você gosta mais, o que vai ser melhor para você, novamente é importante você ir trocando, você ir verificando o que vai cair melhor para você. Eu atualmente tenho dois. Eu tenho um rosa e tenho um meio marrom, meio pêssego. O rosa, ele é bom para peles claras. Os pêssegos, eles são mais neutros, então eles ficam bem para qualquer tipo de pele. Esse rosa, ele é da Max Love, eu comprei em farmácia mesmo, e ele é muito pigmentado. Então tem que ter um cuidado, eu tenho que ter um cuidado a mais quando eu vou aplicar ele, porque senão dá aquele efeito de 2 chineladas no rosto, que não é legal. Pelo menos eu não gosto, tem gente que gosta. Pra mim, eu realmente não gosto do efeito chineladas. Então eu aplico ele com bastante cuidado. E geralmente, uma coisa que eu também recomendo, gente, eles vêm com um pincelzinho aqui dentro, mas evite aplicar o produto com esse pincel de dentro. Ou você compra um conjunto de pincéis, que eu vou falar isso em outro vídeo, ou vocês aplicam com os dedinhos, que vai ser bem melhor, tá? Vai dar um acabamento muito melhor do que essa esponjinha que geralmente vem dentro desses conjuntinhos. O outro que eu tenho, ele é esse aqui da Avon. Ele é um tom mais terroso, ele é um tom mais marrom. Eu gosto bastante dele. Diferente do que acontece com aquele da Max Love, que é de farmácia, esse aqui ele tem um pincelzinho um pouco diferente. Ó, tô até me cobrindo aqui. Ele tem um pincelzinho um pouco diferente. Então ele aplica muito melhor na sua pele. Ele vai dar realmente uma boa aplicação. Esse aqui eu uso muito ele como bronzer. Eu não gosto realmente do bronzer, porque o bronzer ele acaba ficando muito escuro pra mim. E esse blush, ele dá pra dar um acabamento de bronzer que fica legal. O bronzer geralmente é pra fazer contorno de pele, fazer aquelas algumas maquiagens falsas, algumas falsetas no rosto, tipo deixar o rosto mais quadrado, mais fino, o nariz mais fino. Truques de maquiagem que a gente aprende em alguns estilos que usam bastante, tipo a maquiagem Gyaru. Eles usam muito efeito de maquiagem. O delineador. Tem ele líquido, tem ele em caneta e tem ele em gel. Esse aqui ele é em gel, da Quem Disse Berenice, a prova d'água. Um dos fatores que eu gostei muito dele é porque ele já vem com um pincelzinho que você guarda na própria tampa. Ele tem esse aplicador e ele se é a prova d'água. Eu testei ele antes na loja pra ver se ele realmente durava tanto tempo na minha pele. Ele durou uma tarde inteira, uma tarde de correria, que foi uma tarde que eu saí com os meus amigos. Ele durou muito, eu gostei bastante desse delineador. Eu já usei o delineador líquido da Avon e o da Vult também. Não gostei dos aplicadores, não gostei do resultado. Quando eu passava, ele ficava cinza, ele não ficava preto, a pigmentação era ruim.
Então, não foram produtos que me agradaram. E caneta, eu já comprei a caneta delineadora da Quem Disse Berenice, também não gostei do resultado. Ela saía muito cinza, ela não tinha uma boa pigmentação, ela não durava muito tempo. Então, pra mim, o ideal foi o delineador em gel, por causa da durabilidade dele. Se vocês querem que dure bastante a maquiagem, eu recomendo a maquiagem à prova d'água, porque ela vai ser mais difícil de sair com seu suor. Porém, automaticamente, ela também vai ser mais difícil de sair com o demaquilante. Então, vocês têm que ver esses prós e contras. A prova d'água, ela vai durar mais na minha pele? Vai. Porém, ela vai gastar muito mais demaquilante para tirar tudo? Vai. Vale mais a pena o quê? Durar mais tempo ou gastar mais produto? Isso aí é com vocês, isso é escolha pessoal. Eu, particularmente, gosto muito mais da maquiagem à prova d'água. Lápis, seja lápis de olho e lápis de sobrancelha. Lápis de sobrancelha, ele é legal para quem gosta de ter a sobrancelha ralinha como eu, você fazer um desenho, fazer um delineado bonito. Mas lembrando que o lápis de sobrancelha, dificilmente um preto vai ficar bem com todo mundo. Então, eu realmente recomendo o marrom. O marrom, ele vai cobrir bem e ele vai conseguir ficar bem com o tom do seu cabelo. Se você é loiro, se você é ruivo, se você é moreno, o marrom ele sempre vai cair bem, tá? E o legal desse lápis de sobrancelha é que você pode usar ele, às vezes, para marcar o côncavo do olho, para dar só uma esfumada, já que você não, se você não quiser fazer com a sombra. Dá para você dar um efeito no olho também, de leve. Então, ele acaba sendo multifuncional. E o lápis de olho. Esse aqui, ele é um duo. Tem ele branco e tem ele preto. Porém, nem sempre comprar ele em duo vai ser um bom negócio. Porque, às vezes, um é muito pigmentado e o outro não tem pigmento nenhum. No caso desse aqui, o branco, ele é um pouquinho mais difícil de sair a pigmentação dele do que o preto. Então, ele às vezes acaba sendo um contratempo, porque enquanto com o preto, numa ou duas passadas eu já tenho a cor dele, no branco eu praticamente tenho que esfregar ele na pele para conseguir tirar a cor branca dele. Então, é importante fazer um teste antes de comprar. Passar, fazer um risquinho na pele para saber a pigmentação, para saber se ele vai ter a cor legal, se o preto vai sair preto, se ele não vai sair grafite, se o branco não vai sair pedaços dele, porque eu já tive um lápis que na hora que você passava saía pedaços do grafite e não dava um resultado legal. Então, faça um testezinho, porque se der, né? Se não tiver como, o jeito é arriscar. Não dá para fazer muita coisa além disso do que às vezes você arriscar. Mas dê preferência por lápis que você possa fazer aquele teste para saber se ele está de acordo com o que você quer. Uma dica legal para o lápis. Para ele sair mais pigmentado, mais forte de uma vez, vocês podem colocar ele na pontinha do secador de cabelo. Porque o ar quente vai dar uma esquentadinha nele. Cuidado que não é para esquentar demais, senão você pode se queimar. Mas dá uma leve esquentadinha, que na hora que você passa, de primeira ele vai sair bem forte, bem pigmentado e vai dar um resultado legal. O Curvex. Muita gente ainda não está muito familiarizada com isso aqui, mas ele fica legal para você conseguir curvar o olho, para deixar um olho bonito, principalmente... Curvar o olho não, desculpa, curvar os cílios do olho. Porque tem muita gente que não gosta do cílio postiço. Porque geralmente o cílio postiço dá um efeito de que tem um boné no seu olho e você parece que perde um pouco da sua visão. Tem gente que não gosta de usar e prefere, mas quer ter aquele olhão bonito, quer ter aqueles cílios bonitos, usa o Curvex, bem rente aos cílios, aperta por uns 10 segundos mais ou menos, e aí você vai ter aquela curvatura bem legal nos cílios do seu olho. A máscara para cílios. Eu tenho ela preta, da Avon, e tenho ela transparente, da Vult. Por que que é legal ter os dois? A preta, para você, garotas principalmente, ou quem quer ter um visual bem mais andrógeno, faz o cílio com a máscara preta.
Essas máscaras, elas geralmente têm efeitos, ou seja, um efeito mais cheio, ou efeito longo, aí vai variando bastante. Você compra a que você achar melhor pra você. Eu gosto das máscaras da Avon. Já experimentei de outras marcas, porém a Avon sempre é a minha favorita. Então aqui, ó, o aplicadorzinho dela é reto, porém os aplicadores também vão mudando. Tem esse aplicador reto, tem um aplicador curvo, tem um aplicador de bolinha. Então isso vai mudando muito. Uma coisa que eu vejo muita gente errando, eu também errava, porém eu aprendi que não é certo fazer. Quando a gente vai abrir a máscara e vai tentar recolher mais do líquido, a gente faz isso. Não é bom fazer isso. Por quê? Você só vai estar empurrando o ar para dentro do potinho da sua máscara e vai fazer ela secar muito mais rápido. Então, para você fazer uma aplicação, você abre, dá uma mexidinha, tira e aplica. Para essa aplicação ficar boa, não é uma aplicação que vai fazer milagre, tá? O mínimo para uma aplicação ficar realmente boa são 3 camadas. Então, você pode fazer 3, 4, 5, você vai fazendo. Mas o mínimo é 3 camadas para ela ficar realmente legal. E a transparente, ela é boa para você ajustar a sua sobrancelha, para você pentear a sua sobrancelha, pôr ela no lugar direitinho. E para os garotos que não querem fazer um visual tão andrógeno, querem fazer um visual bem mais masculino mesmo, mas fica legal deixar os cílios no lugar. Então, é importante dar uma investida no transparente, porque ele deixa o cílio legal, ele deixa o cílio bonitinho, sem dar aquele monte de efeito que normalmente os pretos dão. E arruma a sobrancelha. Você passa ele penteando a sobrancelha pra cima e ele vai dar todo um tchan na sua sobrancelha. Então, não é essencial, mas fica aí uma dica que fica bem legal e não é um gasto que vai ser jogado fora, tá? Ele é recomendável. Para as meninas, é bem legal vocês terem cílios postiços. Os cílios, eles não precisam ser caros. Se é o seu primeiro, você não precisa comprar um importado, você pode comprar uns de 5, 10 reais, com os desenhos mais bonitos, com as formas mais bonitas. Eles ficam legal, tá? Não precisa se preocupar. E depois é só pro seu tempo de aprendizado. Depois você pode comprar um mais caro se você sentir necessidade disso, se você sentir vontade. Porém, não é obrigatório, mas ele deixa um visual bem legal no olhar. Cílios coloridos também ficam muito legais em alguns visuais. Eu gosto muito desse cílio para quando eu quero fazer um outfit inspirado em um coelho, ou então quando eu quero fazer uma coisa muito rosa. Eu gosto muito de usar esse cílio. Só lembrando, não precisa ser necessariamente o rosa. Pode ser qualquer cor, pode ser com glitter, pode ser com penas, pode ser com brilhos. Ele dá um efeito bem bacana no visual final. Complementa, é pequeno, é um detalhe pequeno, mas ele complementa bastante na hora de bater uma foto. Ele fica bem legal, ele dá um efeito muito bonito. O gloss ou batom, ou aqueles batons líquidos, lip tint também fica muito legal. Eu mostraria meu lip tint, mas eu não sei onde ele foi parar. Eles dão um efeito bem legal, tanto para homens quanto para mulheres. Batons, nem tanto para homens, né? Em alguns casos só que ficam bem. O lip tint, ele pode ser usado como batom na boca inteira, ou ele pode dar aquele efeito que o Zang usa, que é só no centro da boca, que fica muito bonito para J Fashion também. E o gloss, qual é o cuidado que a gente tem que ter com o gloss ou com o brilho? Quando for passar ele na boca, não passar demais para não dar um efeito de que ficou chupando frango assado. E ficou aquele resto de óleo que você esqueceu de limpar na boca. Então, passa com moderação, não passa muito, não dá aquela lambuzada na boca, porque não fica legal, não dá um efeito bonito. Então, passa pouquinho só. Então, quando você estiver na dúvida, é melhor tirar do que passar mais. Uma coisa também que é importante ter dentro da sua caixinha de maquiagem. O demaquilante. Esse aqui é o demaquilante aquoso, da Quem Disse Berenice.
porém ele é melhor para maquiagens que saem mais fácil. As maquiagens à prova d'água, o bifásico pode ser melhor para vocês, tá? Porque o bifásico, ele é, de certa forma, mais específico para maquiagens à prova d'água, que são essas que eu falei que são mais difíceis de sair. Mas esse aquoso, ele também é muito bom. É importante ter na caixinha de vocês, porque dormir de maquiagem, ficar de maquiagem, não é legal para sua pele, para os seus poros. Isso acaba causando mais espinhas, causando mais cravos. Então, sempre tenha o demaquilantezinho para quando chegar em casa, tirar, deixar a pele respirar e tal. Caso vocês não tenham o demaquilante à mão, uma dica que dá para dar para vocês é com shampoo de bebê. Porém, o shampoo de bebê, é lógico, não vai substituir eternamente um demaquilante. Ele vai ajudar. É só você dissolver o shampoo de bebê na água, um terço de shampoo de bebê para cada 2 de água. Ele vai te ajudar a demaquilar o rosto, sim. Porém, um demaquilante, com certeza, vai ser sempre melhor de ter do que um improviso com o shampoo de bebê. Outra coisa bem importante, sombra de olho. Porém, eu recomendo que vocês comprem palhetas e, dependendo, até quartetos. Por que é importante ter os 2 tipos de sombras? Porque muitas vezes você compra uma palheta, a palheta é linda, porém sempre vai ter uma ou outra cor que a pigmentação dela não vai ser muito boa. E aí você vem, em vez de comprar uma segunda palheta, que é caríssimo, então, se comparado a um duo, a um quarteto de sombras, então vale muito mais a pena você comprar um duo, um trio ou um quarteto do que você comprar uma palheta completa por causa de 2 ou 3 cores de outra marca. Alguns cuidados que tem que ter ao comprar umas palhetas. Essa aqui foi a primeira que eu comprei. Ela, se eu não me engano, é de 40 e poucas cores, quase 50, eu realmente não lembro de cabeça. E eu não tinha percebido. Porém, quando eu fui comprar, todas as cores são cintilantes. O que são as cores cintilantes? São as cores com purpurina. Geralmente quem usa J-Fashion não usa esse tipo de sombra. Usa pouquíssimas vezes, usa raríssimas vezes, justamente porque eles dão muito um efeito de festa, dão um efeito de fantasia. E aí eu acabei perdendo minha paleta completamente, porque é uma paleta que eu não uso, justamente por ela ser cintilante. Então eu optei por comprar uma segunda paleta. Ela é um pouco menorzinha, ó. Ela vem com cerca de 30 cores, eu também não sei falar exatamente. Ela é com sombras opacas, com sombras semi-cintilantes e sombras cintilantes. Mas a maioria é semi-cintilante e opaca. Eu gostei do jogo de cores dela, porque tem os tons de vermelho, os tons de rosa, bastante tons de roxo. Eu gostei também que tem um amarelão. Então, são cores fortes, cores intensas, que dá pra fazer uns efeitos legais, dá pra fazer umas maquiagens legais. E por que eu falei da questão de sempre ter uma ou outra cor que não vai dar muito certo e que é interessante ter um duo de sombras? Então, um duozinho, esse aqui é da Riscot, eu comprei na farmácia mesmo. Ele é um preto e branco, na embalagem dizia preto e branco. Aqui tá ele, o duozinho. Às vezes você acha quartetos também com outras cores, mas por que eu resolvi comprar ele? Primeiro, um dos primeiros motivos que eu comprei a minha segunda palheta foi por causa dessa aqui. Eu gosto muito de usar o preto como base, porém quando eu vi a pigmentação desse preto, ele é muito mais um grafite do que um preto. Quando eu comprei a minha segunda palheta, eu comprei por causa disso, ó, a diferença que eles dão. O preto do duo e o preto da palheta. A palheta é muito mais escura, ela é muito mais bem pigmentada. E eu sempre gostei muito do branco do meu duo, porque ele é um branco muito bem pigmentado, bastante forte. Eu achava que eu me livraria desse duo assim que eu comprasse a minha palheta. Opa, caiu, gente.
Mas eu achava que eu ia me livrar da palheta, do duo assim que eu comprasse minha palheta. Porém, o branco da palheta, ele quase não tem pigmentação nenhuma. Então aqui é o branco do duo, que é esse aqui, e no mindinho o branco da palheta. Então, enquanto eu ganhei no preto, eu perdi no branco. Então, é importante você manter um duo, um quarteto de sombras e manter palhetas, para você conseguir cobrir falhas de cores, para você conseguir trabalhar legal no seu olho, para você conseguir fazer uns efeitos bem legais. Tente testar, geralmente essas palhetas elas são vendidas abertas quando você não compra na internet. Então, tenta abrir ela no mercado, tenta abrir ela, seja lá onde for que você for comprar, e tenta testar a pigmentação dela. Passa de leve o dedo e dá uma observada se a pigmentação dela é realmente boa ou se é uma pigmentação falha. Porém, não se deixa levar só por uma cor. Tenta fazer um teste em umas 2 ou 3 diferentes, que seriam as que geralmente você mais usa, e aí você vê se vale a pena comprar aquela palheta ou se vale mais a pena você procurar em outro lugar ou até comprar a sombra unitária. Em algumas lojas, tipo Contém 1 grama, Quem Disse Berenice, a Boticário, eles vendem só a unidade da sombra. Aí você vê se vale mais a pena comprar a unidade, comprar o duo, o quarteto ou a palheta, tá bom? Então, a gente encerra por aqui. Depois a gente vê o vídeo sobre pincéis, que eu vou estar falando sobre como comprar os melhores produtos, como utilizá-los, como eu utilizo, tá bom? E aí a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho! Como é que não diz? Então é isso, gente. Eu tive que dividir esse vídeo em 2 partes. Na segunda parte eu vou falar sobre os pincéis, as funcionalidades, os gastos que são importantes. Não, sombras.